Filipenses 3, de 7 a 11. O nosso tema hoje à noite é Nas pisadas do apóstolo Paulo. Vamos meditar nesse tema e nesta carta que ele escreveu aos Filipenses. Então, capítulo 3, versos de 7 a 11, acompanhe lá a leitura, por gentileza. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Deus seja louvado pela sua palavra, não é? Nesta noite. E nós vamos orar pedindo que Ele abençoe o nosso coração neste momento. Senhor, obrigado por estarmos aqui na Tua casa e podermos agora aprender da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos, pelo Teu Espírito que está atuando em nós, falando conosco. Obrigado, Senhor Deus, por essa bênção maravilhosa desse texto sagrado. Fale com cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, Deus. Fale-nos ao coração, edifique-nos, exorte-nos, Senhor Deus, estimule-nos a fé, Pai, para que nós possamos realmente perseguir o caminho de uma vida fiel, centrada em Jesus Cristo. Abençoe esta noite, cada vida que aqui está, e cada um que vai nos ouvir para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nas pisadas do apóstolo Paulo. A carta que ele escreve aos Filipenses, irmãos, apresenta de forma eloquente a centralidade de Jesus na vida de Paulo e o desejo que Paulo tinha, não é? De que Cristo fosse o centro na vida de todos os cristãos. Esse era o desejo dele. Então, quando ele escreveu esta carta, ele estava preso em Roma, aguardava o julgamento na antessala do martírio. Mas ela não é uma carta senão de alegria, entusiasmo e confiança. E é por quê? Não é? Por que ela é assim? Porque é assim que os crentes devem viver, não importa a situação que eles estejam passando, com entusiasmo, confiança e gozo no seu Senhor. Paulo estava preso na antessala do martírio e escreve essa carta para estimular a igreja. Então ela é uma pérola da literatura cristã, na qual Cristo brilha com todo fulgor, todo fulgor. Esta carta, ela coloca, meus irmãos, Cristo como a causa do cristão, como o centro da sua existência, de onde vem tudo que o cristão precisa para o seu desenvolvimento. Então, se você quer desenvolver-se na vida cristã, esta carta está repleta de alimento para a sua alma. E Paulo realmente, meus irmãos, além de declarar isto, não é? Ele podia dar ênfase nessa realidade, porque era a sua própria maneira de viver. Então ele falava daquilo que lhe era próprio. A bem da verdade, desde que Paulo conhecera Jesus Cristo, ele fora transformado pelo poder de Deus. E pela graça do Senhor nós podemos ver, temos visto, né, muitas pessoas chegarem a Cristo e serem transformadas por Ele. E pessoas que estão frutificando. Como eu disse desse casal agora há pouco que pedimos oração, eles aceitaram fazer o estudo bíblico porque viram na vida da Lilian, da Lívia, do Tiago, a transformação que Cristo fez. E aquilo lhes chamou a atenção. E eles querem conhecer esse mesmo Deus. Então, Paulo fora transformado. E só é realmente um cristão aquele que passou por transformação. Aquele que arrependeu-se, confessou Jesus como seu Salvador, colocou a sua fé nele e tem um novo rumo de vida. Estes, então, é que são cristãos de verdade.
Então, em Atos, capítulo de número 26, nós temos o testemunho da conversão de Paulo. Aliás, de Saulo, que se tornou Paulo. E ele dá o seu testemunho perante um rei, o rei Agripa. E quando ele dá o seu testemunho, ele destaca algumas coisas a respeito dele mesmo. Primeiro, ele diz que ele era um cego religioso. Lá no capítulo 26, versículo de número 5. Ele diz que ele era um cego religioso. Você pode ler o capítulo 26, que está lá o testemunho. Então ele julgava estar seguindo a Deus, mas praticava atos contra Jesus Cristo. Então ele diz, eu era um cego religioso. E há muitos religiosos cegos nessa situação. Muitos. Qualquer prática religiosa que vá contra os ensinos bíblicos é religião cega. Então escute lá, a prática da idolatria é religião cega. O ensino da guarda de sábados como meio de salvação é religião cega. O ensino de batismos como meio de salvação é religião cega. O ensino de manifestações sobrenaturais como necessárias para demonstrar que a pessoa é salva é religiosidade cega. E Paulo diz, eu era um cego. Um religioso cego. E quantos religiosos cegos não estão por aí? Segundo, ele diz, eu seguia a minha imaginação. Versículo 9 do capítulo 26 de Atos. Eu seguia a minha imaginação. Eu pensava que estava servindo a Deus, perseguindo Jesus Cristo. Ó, eu seguia a minha imaginação. Então note, seus atos eram determinados pelo que ele pensava. E seus pensamentos eram fruto dos ensinos dos seus antepassados, que lhe ensinaram errado e ele estava vivendo errado. Paulo, meus irmãos, vivia e passava adiante os ensinos que recebeu automaticamente. Ele não havia parado sinceramente, não é, para considerar aquilo. Antes dele encontrar-se com Jesus, para se perguntar, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço como eu faço essa religião? Apenas seguia a sua imaginação. E as Escrituras nos dizem que a imaginação do coração do homem é má continuamente. Gênesis 6:5. E sabe, é por seguir a sua imaginação que nós temos tantas pessoas que se dizem ateus. É por seguir a sua imaginação que homens se matam. É por seguir a sua imaginação que homens vivem contrário à natureza física que Deus criou. Homem e mulher, por exemplo. É por seguir a sua imaginação que homens guerreiam e matam milhares de inocentes. É por seguir a sua imaginação que tantos caminhos para chegar ao céu, entre aspas, são criados pelo homem, ignorando o caminho de Cristo. Paulo dizia, eu era um cego, porque eu seguia a minha imaginação. E se você está seguindo a sua imaginação, você está pelo caminho errado. Porque seu coração é mau. E você precisa se voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas Paulo diz que ele perseguia a fé que não conhecia. Olha, ele perseguia a fé que ele não conhecia. Versículos 10 e 11 do capítulo 26. Meus irmãos, a vida de fé dos perseguidos estava sendo usada por Deus para preparar Saulo para a salvação em Cristo. Ele perseguia pessoas que criam em Jesus. Ele perseguia uma fé que ele não conhecia. Mas Deus estava usando aquilo, a fé daquelas pessoas, para mexer no coração de Saulo, para que um dia ele pudesse se voltar para Deus. Eu me lembro da minha juventude com pesar às vezes. Porque eu só conheci Jesus como Salvador aos 17 anos. Quando eu não conheci o Senhor, não é? Várias vezes eu zombei dos crentes. Zombei dos crentes. E eu ria quando eles cantavam os hinos. Eu achava engraçado. Eu olhava eles indo para o culto com a Bíblia, eu já dizia lavar o crente com a rapadura debaixo do braço. E eu zombava deles. Eu achava eles uns tolos. Mas o tolo era eu. Era eu.
Eu zombava da fé que eu não conhecia. Mas aquilo muitas vezes, aquela zombaria muitas vezes, era para expressar a minha inveja que eu tinha, da alegria que eles sentiam, da paz, do compromisso com Deus, do prazer de falar e estudar a Bíblia, coisa que eu não tinha. Eu não tinha. O tolo era eu. O tolo era Saulo. Porque perseguia uma fé que ele não conhecia. Mas ele dá o seu testemunho. E talvez seja essa a sua situação, de perseguir o cristão. Mas eu quero dizer que assim como Deus mudou Paulo, há esperança para você também. Como ele transformou Saulo em Paulo, há esperança para qualquer pessoa. Paulo ainda diz mais duas coisas. Ele diz que ele foi encontrado e convertido por Jesus, lá nos versículos de 12 a 18 de Atos 26. Jesus o encontrou no caminho, e Jesus o transformou, e Jesus fez dele um servo seu. Jesus conhece o nosso caminho. E Jesus se põe no caminho. E Jesus se mostra como o único caminho a seguir. O caminho que Paulo perseguia foi o caminho pelo qual ele encontrou a vida eterna. Olha, que coisa, né? O caminho pelo qual encontrou a vida eterna. E uma outra coisa mais que ele diz, ele foi transformado em servo de Jesus. Em servo de Jesus, versículo 16. Então Saulo se tornou Paulo, de perseguidor a perseguido, de caçador de crentes a pescador de homens, de escravo do pecado a servo de Deus. Daí em diante o seu lema foi: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Meus irmãos, Cristo se tornou o centro da sua vida. Ele passou a viver para Cristo. Ele se tornou um pregador de Cristo. Ele fundou várias igrejas para Cristo. Ele sofreu pelo Evangelho de Cristo. Ele lutou porque Cristo, para que Cristo fosse formado na vida de vários crentes, não é? Ele amou a Cristo até a morte. E é isso que Cristo deseja de todos nós. E é isso que Paulo deseja. Que Cristo seja o centro da nossa vida, como Cristo foi o centro da vida daquele homem. Por isso ele diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores. Vejamos então, meus irmãos, por que Cristo deve ser o centro da existência do crente nesta carta, seguindo as pisadas do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, porque Cristo é a vida do cristão. Cristo é sua vida, cristão. Cristo é sua vida. Veja o capítulo 1, versículo 21, por gentileza. 1:21. E vamos ler todos juntos, tá bom? Bem alto, bem bonito, para a glória de Deus. Vamos lá? Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Para mim o viver é Cristo. Meus irmãos, Cristo não é apenas vida, Ele é a vida. A vida, Ele é a vida. O cristão não existe sem Cristo. Cristo é a vida do cristão. Podem tirar tudo da gente, meus irmãos, mas não podem tirar Cristo. Não podem. Cristo é tudo que temos. Ele veio para nos dar vida em abundância, quer dizer com propósito, com razão. João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha que maravilha! Tem a vida eterna, louvado seja Deus. Sem Cristo os vivos estão mortos e não passam de zumbis perambulando. Efésios 2:1. Mas os que se encontram mortos espiritualmente, quando recebem a Cristo, ganham vida. Não é? Efésios 2:5. Por isso Paulo dizia: meu viver é Cristo. Muitas pessoas, meus irmãos, julgam que saúde, dinheiro, poder, sucesso, fama, prazer, amigos são o sentido da vida. Não são. Paulo considerou seus privilégios na vida como refúgio,
quando ele comparou tudo aquilo com Cristo, com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses 3, 8, 10 e 11, que nós lemos aí. Por quê? Porque Jesus é o amigo mais chegado. Ele é o tesouro mais precioso que alguém pode ter. Ele é a alegria mais profunda. Ele é a razão maiúscula da vida. Jesus Cristo. Olha, podemos ter tudo, porém se não temos Cristo, somos mendigos, não temos nada, estamos perdidos. Mas podemos perder tudo neste mundo. Se temos a Cristo, somos ricos, temos tudo. Tudo o que precisamos. Eu conheço, e você também, muitas pessoas que vivem miseravelmente, a despeito de sua riqueza, luxo e fama. Vivem miseravelmente, a respeito de terem tudo isso aí. Contudo, há várias que, embora não tenham liberdade, estão confinadas em calabouços frios, implacáveis da intolerância, são perseguidas, odiadas, privadas dos bens deste mundo, mas vivem uma vida intensa e feliz. Paulo mesmo dá o seu testemunho: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ah, cristão! Sua vida é Jesus Cristo. Cristo é sua razão de existir. Viva nele, viva por ele, viva para ele, viva para a glória dele. Jesus é a pérola de maior valor. Para possuí-la, vale a pena abrir mão de qualquer outro tesouro. Qualquer um. Cristo é a nossa herança, nosso quinhão, nosso tesouro eterno. Como diz os salmistas, ele é o amado de nossa alma. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a nossa alegria, paz e nossa esperança. Nossa esperança. Cristo é a vida do cristão. Por isso Paulo disse: para mim o viver é Cristo. É para nós também. É para nós também. Deve ser. Então, por que seguir nas pisadas de Paulo? Porque para Paulo viver era Cristo. E a vida do cristão é Cristo. E para nós também deve ser. Segundo lugar, Cristo deve ser o centro da existência do crente. Porque Cristo é o nosso modelo perfeito de como agradar o Pai. O modelo perfeito. Capítulo 2, versículos de 5 a 8. Leia comigo, por gentileza. Especialmente o versículo 5. Mas eu vou ler até o 8. Diz lá: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Meus irmãos, Cristo nos deu o exemplo de humildade, abnegação e amor. Note, sendo Deus, se fez homem. Sendo rico, se fez pobre. Sendo supremo, se fez servo. Sendo exaltado por anjos, foi insultado pelos homens. E morreu naquela cruz para me salvar e salvar você também. Por isso então Paulo nos exorta: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós. Ele é o modelo perfeito de uma vida agradável a Deus. Se você é um cristão sincero, verdadeiro e honesto, você tem um alvo que você persegue todos os dias: andar dentro da perfeita vontade de Deus para lhe agradar. E você se pergunta: Senhor, como é que eu posso te agradar? Então eu quero dizer para você que você tem que olhar para Cristo, porque Ele é o modelo perfeito de uma vida que agradou a Deus, de uma vida que honrou o Senhor. O Filho de Deus, meus irmãos, se fez carne e habitou entre nós, não apenas como nosso Salvador, mas como nosso modelo perfeito. E Ele viveu de forma simples e humilde. Foi tentado como nós, mas sem pecado. Sofreu fome, sede, cansaço como nós, mas nunca murmurou. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas possuía morada, aliás, não possuía morada certa, nem ostentava nenhum tipo de riqueza, mas se deleitava na intimidade com o Pai. Ele sabia o que era ser desprezado, humilhado, traído e negado,
mas jamais se entregou à amargura. Ó. Quando foi ultrajado e feriram-lhe a face, ele não revidou. Quando cuspiram-lhe no rosto, ele não amaldiçoou ninguém. Quando lhe pregaram na cruz, ele rogou ao Pai que perdoassem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Como nosso modelo, Cristo serviu inclusive aqueles que não eram dignos do seu amor. Ele se sacrificou. Seu amor não foi apenas de palavras, mas de ato e de verdade. Ele amou e deu sua vida por nós. Ele é o nosso modelo perfeito. Ele não buscou sua própria glória, por isso foi exaltado pelo Pai. Então Paulo nos diz: age em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Sabe que nós devemos orar por isso, irmãos. Pedir assim: Senhor, coloca no meu coração, na minha vida, os mesmos sentimentos que haviam em Jesus. Me ajude, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Livre-me de mim mesmo. Encha-me com teu Espírito. Coloca em mim. Me ajude a viver os mesmos sentimentos de Jesus. Será que nós somos capazes de seguir esse modelo perfeito, maravilhoso que é Cristo, e viver como Ele viveu? Para isso, meus irmãos, nós precisamos pedir que Deus nos ajude a pensar como Jesus pensou. Sabe como é que Ele pensava? Meu reino não é deste mundo. Nós precisamos reagir como Jesus reagiu. E quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus disse: Pedro, agora não é a hora. E Jesus cura o inimigo. Fazer as coisas do modo como Ele fez. E quando Ele fazia as coisas, não é? Os soldados, que o pastor Carlos inclusive pregou hoje de manhã, disseram: ninguém falou como este homem, porque aquilo que Ele fazia era algo maravilhoso. Precisamos vigiar por uma vida de oração como Jesus vigiou, porque várias vezes foi dito que Ele passou a noite inteira em oração, inteira. Precisamos zelar pelas coisas do Pai, e eu acho que está faltando tanto zelo nesse mundo pelas coisas de Deus. Mas zelar pelas coisas de Deus, pelos bons costumes, pela doutrina, pela palavra, pela fé que foi entregue aos santos. Jesus, no seu zelo, fez um azorrague e expulsou os cambistas do templo. Não vão transformar a casa de oração num covil de salteadores. Precisamos amar os irmãos como Ele amou. E diz a palavra que Ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Precisamos ter compaixão das pessoas perdidas como Ele teve. Diz as Escrituras que Ele viu a multidão que andava desgarrada como ovelha sem pastor e teve compaixão delas. E precisamos almejar a casa do Pai como Ele almejou. Ele disse, e sabe quando Ele diz isso com, sabe quando você está querendo ir para aquele lugar, Ele diz assim: na casa do meu Pai. Lá na casa do meu Pai há tantas moradas, há tantas moradas. Ele almejava aquilo, irmãos, estar com o Pai. Meu irmão, Jesus é o modelo do cristão, e é mirando nele que devemos viver. Por isso Paulo escreve aos Filipenses, por isso Paulo diz: tenham em vocês, não é, os mesmos sentimentos que Cristo teve. Centrem a vida de vocês em Jesus. Peçam a Deus para que Ele faça de vocês semelhantes a Jesus. E vocês vão transformar esse mundo pela maneira como vocês vão viver. Seguindo as pisadas de Paulo, devemos então ter o nosso viver como Cristo, olhando para Cristo como nosso modelo. Em terceiro lugar, Cristo deve ser o centro da existência do crente, do cristão, porque este é o nosso alvo de vida. Foi para isto que o Senhor nos chamou. Capítulo 3, versículos de 12 a 14. Acompanhe comigo lá na sua Bíblia. Filipenses 3, do 12 ao 14. Olha o que Paulo diz aí. Não que já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi conquistado por Jesus. Ó, Jesus te conquistou para você ser semelhante a Ele, como filho de Deus.
Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Meus irmãos, Cristo é o nosso alvo supremo, é a nossa aspiração mais profunda. Aquilo que era lucro, consideramos perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Para corrermos em direção a esse alvo, devemos nos esquecer das coisas que para trás ficam, e devemos ser transformados em sua imagem, dia após dia, de glória em glória, pelo Espírito Santo do Senhor, até atingirmos a plenitude da sua estatura, até que Cristo seja formado em nós, até que nosso pensar, falar e viver seja semelhante a Cristo mesmo, irmãos. É assim que tem que ser, é assim que vive uma igreja cristocêntrica. Bem-aventurado aquele cujo alvo mais ousado é conhecer a Cristo, andar com Ele e fazer a sua vontade. Investimos nosso tempo e nossos sentimentos, e às vezes tanta nossa força para acumularmos riquezas nessa terra, mas deveríamos investir um pouco mais, irmãos, ou talvez muito mais, para acumularmos e ajuntarmos tesouros nos céus. Foi isso que ele falou: ajuntem tesouros no céu. Nossas aspirações têm que ser centradas naquilo que Cristo oferece, e não apenas no próprio Cristo. Escute, o Deus das bênçãos é mais importante do que qualquer bênção de Deus. Então olhe para Ele. Ele oferece vida abundante, Ele oferece uma vida exemplar, Ele oferece razão de existência. Cristo e não as coisas materiais devem ser a grande aspiração da nossa alma. Por isso Paulo dizia: eu prossigo para o alvo. Eu fui conquistado por Cristo para ser semelhante a Ele, e eu prossigo para o alvo. Vou me esquecendo das coisas que para trás ficam e vou avançando cada dia. Eu vou perseguindo a presa. É a linguagem que é usada. Agora, para tanto, algumas coisas que têm que ser feitas. Primeira, note aí no versículo 12. Ele diz assim: não que eu seja perfeito, ou tenha alcançado. Ele está dizendo: gente, eu não alcancei ainda. Ou seja, Paulo tem uma insatisfação santa consigo mesmo. Ele diz: eu não julgo haver alcançado isso ainda. E eu estou falando de Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, homem que sofreu pelo Senhor, que tinha uma vida exemplar, mas ele diz: eu ainda não alcancei, eu persigo esse alvo. Meus irmãos, embora Paulo tenha sido campeão de Deus, um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valioso na pregação e no plantio de igrejas, ele nunca foi satisfeito com a vida cristã que ele teve. Ele sempre queria mais. Como Moisés, ele dizia para Deus: Senhor, me mostre a tua glória. Meu irmão, não se satisfaça em viver amanhã o que você viveu hoje. Persiga um desejo no seu coração de ser melhor, de andar mais com Deus, de viver mais com o Senhor. Paulo dizia: eu não alcancei a perfeição, mas prossigo. Ele olhava para Cristo perfeito. E perfeito neste verso significa um sacrifício sem mácula, sem defeito, sem bichos ou doenças, puro para Deus. Então você quer ser semelhante a Jesus, atingindo esse alvo? Tem essa insatisfação santa. Logo, se você ora meia hora por dia, procure orar 1 hora por dia. Se você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, almeje ler 5 capítulos. Se você evangeliza uma pessoa por semana, almeje evangelizar 2. Se você participa de um culto por semana, almeje participar de 2. Se você faz um culto doméstico por mês com a sua família, almeje fazer 1 por semana. Se você não está envolvido diretamente com a obra de Deus, envolva-se, entre no coral, não é? Entre na equipe de evangelismo. Hoje à tarde fizemos evangelismo aqui no bairro. Entre no grupo de casais, de discipulado, da escola dominical, apoie o programa de rádio, distribua folhetos, entre nos mensageiros da esperança. Tenha uma insatisfação santa, não se acomode, não ache que você já chegou lá, porque você não chegou. Paulo disse: eu não cheguei,
Mas eu caminho para esse alvo todos os dias. Cultive no seu coração essa insatisfação. Deseje ser amanhã melhor crente do que você foi hoje. Deseje de todo o seu coração. Segundo, tenha uma dedicação profunda. Olha o versículo 13 que ele diz: uma coisa faço. Uma coisa eu faço. Queridos irmãos, tudo que o cristão faz tem que ser para a glória de Deus. E Paulo se dedicou à obra exclusivamente, a tal ponto que estava disposto a morrer pelo Evangelho. Ele disse em Atos: eu estou pronto a morrer pela causa de Cristo. Dedicação. Dedicação completa. E meus irmãos, todos os cristãos são chamados a uma vida de dedicação à obra de Deus. Mas aqui a obra não me refiro a você ser um pastor, um missionário, um evangelista só não. Não. Preste bem atenção. Você é filho de Deus. E tudo que um filho de Deus faz tem que ser para a glória de Deus. Então, mamãe, você é dona de casa? Dedique-se na sua casa para a glória de Deus. Então, pai, você é pai, trabalha fora, tem que suar para ganhar o dinheirinho para sustentar a sua família. Dedique-se, não é? Como pai, seja presente, seja ativo, seja um homem de Deus na vida dos seus filhos. Você está trabalhando numa empresa, você está trabalhando como autônomo, você está trabalhando de empregado, você está numa escola, dedique-se, seja o melhor que você pode dar para a glória de Deus. Você tem uma função no reino de Deus, é um dirigente, é um pregador, faça com dedicação. Então, em prosseguir para o alvo de ser semelhante a Cristo, dedique-se, rejeite o pecado, ande com Deus, divida a sua carga com os irmãos, consagre-se ao trabalho do Senhor, dedique-se. Paulo era assim. E quem é dedicado tem direção, tem determinação, tem disciplina. Ser semelhante a Cristo é o alvo do cristão. E ele tem que dedicar-se profundamente a atingir este alvo. Cada dia, cada momento, em cada circunstância, em cada situação. Não deixe por menos, não faça pela metade, faça o seu melhor para a glória de Deus. Paulo dizia: eu não tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Dedico-me. Meu irmão, vamos nos dedicar. Vamos fazer o nosso melhor, dar o melhor para aquele que deu o máximo, a própria vida, por nós na cruz do Calvário. Último lugar, Cristo deve ser o centro da existência do crente. É o que Paulo viveu e nós seguimos as suas pisadas. Por quê? Em quarto lugar, porque Cristo é a força que sustenta o cristão nesse mundo. Preste atenção. Cristo é a força, Cristo é a fonte da energia que sustenta o cristão na fé neste mundo. Leia comigo o capítulo 4, versículos de 11 a 13. E assim diz a palavra de Deus: não digo isto por necessidade, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é aquele que fortalecia Paulo? Cristo. Posso naquele que me fortalece. E quem é que fortalecia Paulo? Cristo. Cristo é a fonte de sustento que nós temos neste mundo. Meus irmãos, Cristo é tudo para nós. Tire Cristo da Bíblia, pode jogar até a capa, que não sobra nem a capa. E como disse a irmã Eunice, lá do Jardim Florense, se tirar Cristo da minha vida, está lá no WhatsApp dela, se tirar Cristo da minha vida, não sobra nada. E não sobra mesmo, gente. O que nós somos sem Jesus? O que a nossa vida é sem Jesus? Nada, nada e nada. Tudo que somos e temos vem do Senhor, vem de Deus.
Ele é a nossa vida, Ele é o nosso modelo, e é Ele quem nos fortalece, quem nos edifica, diz Mateus 16, 18. Ele atravessa conosco os vales sombrios, diz o Salmo 23, 4. Ele nos consola na hora da dor, diz Jó 19, 25. Ele nos dá o Espírito Santo, nos reveste de poder para a realização da suprema tarefa na sua obra aqui neste mundo de testemunhar, Atos 1, 8. Em Cristo, meus irmãos, podemos todas as coisas dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Lembre-se, Paulo estava preso. E ele diz isso preso. Vivendo sob pressão e opressão. Mas a despeito do que sofria, algemas, pobreza, provações, prisões, julgamento, iminência do seu martírio, ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não podemos nada à parte de Cristo, porque ele mesmo disse em João 17 e 15 também: sem mim nada podeis fazer. A parte dele não podemos nada. Mas em Cristo podemos todas as coisas, claro, dentro da vontade de Deus. Nem Paulo e nenhum de nós se torna onipotente. Apenas Deus o é. Deus é onipotente. Jesus é a fonte de todo poder e de toda provisão. O versículo 19 diz aí: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Está aí no versículo 19. Por isso Paulo dizia: eu posso todas as coisas em Cristo, dentro da vontade de Deus. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. E ele morreu apedrejado. Né? Apedrejado. Eu nunca vi ninguém morrendo apedrejado. Mas eu imagino que deve ser uma das piores mortes que existem. Lenta e dolorosa. Mas como é que ele morre? Desesperado? Blasfemando? Dizendo que não valeu a pena seguir a Cristo? Gritando? Resmungando? Não. Como é que ele morre? Ele morre orando. Orando. E ele orou ao Senhor Deus, rogando-lhe o perdão para os seus algozes. Imitando o seu Senhor na cruz, ele diz: Pai, Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Os versos 55 e 56 diz assim: ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, irmãos, Jesus, em pé à direita de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Veja, a razão da fortaleza de Estevão era Cristo. Veja, a razão da fortaleza que era Paulo era Cristo. Cristo Jesus. Sua força não vinha do seu conhecimento pessoal, de sua força pessoal, de sua influência, nem dos seus ricos dons e talentos, mas de Cristo. Paulo é como uma máquina ligada numa fonte de energia, e essa fonte de energia é Cristo. E é assim que todos os cristãos devem ser. Eu termino. Claramente devemos ver a centralidade de Cristo na vida de Paulo. Ele disse: para mim o viver é Cristo. E esse era o desejo de Paulo para os filipenses. E é o desejo de Deus para cada um de nós. Que Cristo seja a vida do cristão. Realmente é a sua vida. Que Cristo é o modelo do cristão. É realmente o modelo que estamos mirando. Que Cristo é o alvo do cristão. É o alvo que estamos perseguindo. Que Cristo é a força do cristão. É Ele realmente a nossa força. Termino. Feliz é o cristão que tem o desejo e a determinação de olhar para Jesus em sua vida, exemplo, alvo e a sua força. Feliz é o cristão na vida de quem Cristo está no centro. Feliz é o cristão onde Cristo reina e tem a última palavra. Feliz é o cristão onde Cristo anda com liberdade e dirige a vida com propriedade. Porque este é o cristão bíblico.
Este é o cristão verdadeiro. E este é o cristão triunfante. Este é o cristão triunfante. Este é o cristão vencedor. Este é o verdadeiro cristão de Cristo. E deste cristão, podemos dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra ele. E este cristão, no final da sua vida, poderá continuar pisando, andando nas pisadas de Paulo, e poderá dizer, no final da vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Foi assim que Paulo terminou. E é assim que o cristão que anda nas pisadas de Paulo, tendo Cristo no centro da sua vida, também terminará. Que você, meu irmão, seja esse cristão, para a honra e glória do nosso querido Deus. Curve a sua fronte para que nós possamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua santa palavra. Palavra viva, palavra maravilhosa, eficaz, gloriosa, santa, estimulante, desafiadora. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo Paulo, que é um servo, como Pedro foi um servo, Tiago foi um servo e outros tantos foram servos. Mas nesta carta que ele escreveu, deixou suas pisadas, e elas nos conduzem a Jesus Cristo, porque Cristo era o centro da vida de Paulo, e deve ser o centro também da nossa existência. Ó Deus, tenha compaixão de nós, Pai. Seja gracioso para conosco, de tal forma que ninguém mais, que nada mais ocupe o primeiro lugar da nossa vida, o centro da nossa existência, e que seja a razão de nós vivermos, o nosso alvo, a nossa força, a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Santo, permita que dia após dia nós persigamos esse alvo. Senhor, nos dê perseverança, Senhor, nos dê alegria, Senhor, nos dê estímulo, Senhor, nos dê forças, para que nós todos possamos cada dia almejar ser semelhante a Jesus Cristo, até que a família do Senhor seja completa e perfeita, até que a sua noiva esteja sem ruga e sem mácula, para encontrar com o Senhor para todo sempre na eternidade. Mas para isso, Deus, o Senhor tem que salvar almas, santificar vidas e trabalhar em nós. Ó Senhor, livra-nos de nós mesmos. Às vezes nós nos entregamos ao nosso coração. Às vezes nós não nos dedicamos, Pai, tanto ao culto ao Senhor, à Tua palavra, a uma vida de oração. Às vezes nós gastamos tanto tempo nesse mundo, Deus. Ó Senhor, livra-nos de nós mesmos. Tenha compaixão, Pai. Revista-nos do Teu Espírito Santo, do Teu poder. Unge-nos, Senhor Deus, para que nós transbordemos, como temos falado aqui, da largura, da profundidade, do amor de Jesus Cristo, até que Ele esteja formado em nós, seja visto em nós e transborde através da nossa vida. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Ajude esta igreja, cada crente, ajude cada um que tem ouvido essa mensagem. E que o nome de Jesus seja glorificado hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante sobre você o seu rosto e que Ele te dê a paz. Viva procurando cada dia Cristo ser o centro da sua vida. E assim seremos uma igreja cristocêntrica e abençoadora. Que Ele nos guarde. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Coração silenciosa, terminamos o culto esta noite. Que Deus nos abençoe.